Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui quem fala é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós vamos ter, mais uma vez, a nossa escola bíblica dominical. Eu falo nossa porque me refiro primeiramente aos membros da Igreja Presbiteriana em Itaquaquecetuba, mas todo aquele que quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia através de uma ótica presbiteriana é muito bem-vindo. Hoje que eu me refiro também é o dia 12, domingo, dia 12 de abril de 2020, e a nossa terceira escola bíblica dominical online. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, mais propriamente no capítulo de número 26, que trata acerca da comunhão dos santos. Sempre lembrando que nós estamos dando aqui alguns destaques acerca da Confissão de Fé de Westminster. Esse estudo não é um estudo exaustivo, não iremos estudar todas as minúcias, iremos contribuir para a edificação da igreja através da circulação desse símbolo de fé conosco. Portanto, sem mais delongas, vamos para a sessão de número 1. Na sessão de número 1, nós encontramos aqui um texto que deve estar ocupando toda a sua tela aí. Então, nós vamos abordá-lo e o tema dele é união com Cristo. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte tratará dos benefícios de sua comunhão e a segunda parte tratará acerca das consequências da comunhão de Cristo com os demais cristãos. Então, nós vamos cuidar dessa primeira parte, dos benefícios de sua comunhão. Para isso, vamos separar em partes aí, vamos delimitar aí os benefícios da comunhão de Cristo, com os quais nós temos. E é essa parte que você está vendo piscando aí no seu visor. Todos os santos que, pelo Espírito de Deus e pela fé, estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Vamos transformar isso em imagem. Então nós temos aqui a afirmação: todos os santos unidos a Cristo têm comunhão com ele na graça, nas suas graças, nos seus sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Quem tem acesso a esses elementos? Ora, os cristãos. É eles que estão unidos com Cristo. É importante que vejamos esses temas unidos. É claro, nós somos participantes, mas unidos prioritariamente a Cristo. Nós estamos unidos ao Senhor. Suas graças que Ele recebeu, seus sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Graças que nós devemos entender aqui são as graças disponíveis que o nosso Senhor recebeu para passar por toda esta sorte de outros elementos que seguem: sofrimento, morte, ressurreição e glória. Nós somos partícipes da sua vida quanto mediador, como nosso representante. Nós vamos ter aqui alguns fundamentos bíblicos que vão demonstrar isso. Veja, por exemplo, isso bem descrito na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 3, que diz assim: que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, aqui na primeira epístola que João escreve, e já logo no seu início, ele apresenta que todos nós temos a nossa comunhão, não só com o Filho, mas também com o Pai. E alguém talvez possa perguntar: como opera essa união? Vamos tocar em algumas facetas dessa resposta. Primeiro, essa união ocorre desde a eternidade. Desde a eternidade foi formado um aglomerado de homens e mulheres que o Filho de Deus representaria. A igreja já estava formada na eternidade. Isso possibilitou que todas as bênçãos merecidas por Cristo passassem para a sua igreja de maneira orgânica. O que significa isso? Significa que nossa união com Cristo não está apenas presa neste tempo, na nossa temporalidade, naquilo que nós vemos no recorte de tempo que vivemos,
mas ela antecede a nossa própria existência, estava na eternidade. Há textos bíblicos que apontam para isso. Efésios capítulo 1, verso 4, por exemplo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Também na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, verso 9, lá está escrito que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça que nos foi dada em Cristo. E veja o destaque, antes dos tempos eternos. Então, esse tipo de ênfase, ela vem das Escrituras Sagradas, não é uma ênfase pessoal, é uma ênfase que demonstra que desde antes da fundação do tempo, nós já pertencíamos ao nosso Senhor. Então, a união com Cristo, ela é estabelecida na eternidade, mas ela ocorre também durante a sua vida na terra. Tudo o que Cristo fez como nosso representante, Deus contou como sendo algo que também nós fizemos. É claro que os salvos não estavam conscientemente presentes em Cristo, pois a maior parte deles nem existia, nem estavam presentes como milhares de almas no corpo de Cristo. Talvez algumas imaginações venham a projetar esse tipo de coisa, como se nós estivéssemos presente lá naquele momento. Embora seja poético, isso não é verdadeiro. A ideia é que Cristo, ele fez tudo isso como o nosso representante. O Evangelho, segundo na epístola que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 5, está lá descrito como Cristo é o nosso representante. Ele nos representou na sua morte vicária. Nós estávamos com ele ali de maneira representativa. Wayne Grudem, famoso teólogo, confere para nós uma contribuição nesta linha de pensamento. Os crentes estavam presentes em Cristo apenas nos pensamentos de Deus, que nos concebeu passando por tudo aquilo que Cristo passou, porque Ele era nosso representante. Então nós estávamos com Cristo, sendo representados por Ele. O tema de união com Cristo, ele toca nesta questão mais pessoal entre nós e o nosso Redentor, mas também contempla os demais cristãos, e tem seu aspecto, na primeira parte aí, podemos dizer, mais vertical, de cima para baixo, Cristo e nós, mas também contempla o seu aspecto horizontal, a nossa relação um com o outro, que é essa segunda parte, que está em destaque aí no seu visor. Estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior quanto no exterior. Então aqui a Confissão de Fé de Westminster, ela apresenta que a nossa união com Cristo nos leva obrigatoriamente, guarde esta palavra, ela irá se repetir, a uma união entre os cristãos, ou seja, nós. Então nós precisamos estar unidos, porque nós estamos unidos com Cristo, consecutivamente, ou consequentemente, nós temos que estar unidos uns com os outros, através dos deveres públicos e também deveres particulares, ou seja, deveres públicos muito voltado aqui a atividades religiosas, como a presença no culto e outros serviços voltados à igreja, e deveres particulares também, ou seja, de nos mutuamente nos assistirmos aí da maneira que pudermos. Pensando em algumas aplicações práticas desse conceito que nós acabamos de ver. A vida cristã, ela não foi concebida para ser vivida em ilhas. Isto é importante dizer, porque tem-se crescido às vezes, nós percebemos isso, uma mentalidade muito individualista adentrando ao seio da igreja. Pessoas que concebem a vida cristã de uma forma muito egoísta, vivendo apenas em suas esferas. Eu retrato isso nesse slide. Infelizmente, o pensamento individualista tem invadido a maneira de pensar a igreja, crendo que é possível vir à igreja e não se relacionar com ela. Isso parece ser um sintoma de um pensamento comercial. As coisas são válidas a partir de sua utilidade para consumo. Se não me é útil, para que fazer? Então, através do individualismo, esse tipo de pensamento utilitário também invade a igreja. Algumas pessoas querem ver a igreja apenas à guisa de serviço, à guisa daquilo que pode trazer um benefício.
Isso também é um desdobramento do pensamento individualista. O individualismo é um inimigo invisível, com forte argumento. Você é o que importa, colocando a sua pessoa, os seus sentimentos, a sua participação, tendo um peso muito maior que as demais. Portanto, muito cuidado se você tem alimentado pensamentos como este, ou se estes pensamentos têm lhe cercado. São pensamentos individualistas. A Confissão de Fé de Westminster nos alerta quanto a isso. Esse tipo de pensamento moderno é um ataque à união com Cristo, que deve aprofundar nossas relações fraternas e promover edificação através da convivência e compartilhamento. Portanto, precisamos ter cuidado. Caminhando agora para a segunda sessão, nós vamos encontrar esse texto que você está vendo em tela e, como você sabe, nós vamos reparti-lo daqui a pouco. Devemos, para esse momento, ter consciência que o assunto que será tratado agora, nesta segunda sessão, é a obrigação dos santos e santas. Lembre-se, foi isso que eu disse que repetiria-se, né? Ocorreu na primeira sessão e ocorre de novo na segunda sessão. Então, portanto, vamos fazer aqui as nossas delimitações, vamos observar as obrigações dos santos e santas de cunho litúrgico, mais religioso, digamos assim, que é esta primeira parte que está aqui em destaque. Os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação. Então, trazendo isso em destaque, as afirmações, os santos são obrigados a manter uma santa sociedade, ou seja, a Confissão de Fé de Westminster entende que estarmos em sociedade cristã como membros é uma obrigação diante de Deus. Ter comunhão no culto de Deus de forma como sociedade, como igreja. E a realização de outros serviços espirituais que tendam à mútua edificação. É importante que tenhamos claro a palavra obrigados, não é uma opção. A partir do momento em que somos cristãos, é este sentimento que impera em nossos corações. E Deus tem todo o direito de pedir esse tipo de ação, de exigir esse tipo de ação, uma vez que Ele é nosso proprietário, o nosso soberano. Vamos dar uma olhadinha no seu aspecto doutrinário. A igreja sempre será objeto de ataque tanto do mundo quanto de Satanás. Isso tem que estar claro. Caso não exista um senso de unidade da fé, algo que compartilhamos e preservamos juntos, facilmente a igreja local fracassará em sua missão. Ou seja, aqui é um texto mais de alerta, dizendo para que tenhamos claro de que, caso nós não sejamos efetivos em cultivar o nosso senso de unidade, com certeza Satanás e o mundo tentarão tirar proveito desta fragilidade. Fundamentos bíblicos para isso também não falta. Vejamos aqui em tela o autor de Hebreus advertindo: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Temos também aqui um outro texto, bem clássico, Atos capítulo 2, verso 42 e 46, que retrata os primeiros passos da igreja neotestamentária. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos olhar agora algumas obrigações dos santos e santas de cunho social. Ela está aqui em destaque em azul. Como socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Ou seja, esse é um segundo aspecto desta segunda sessão, o aspecto social. Precisa existir uma solidariedade interna na igreja. A tal ponto, se não existir, deve-se examinar se realmente tais pessoas se converteram. A insensibilidade social é um problema muito antigo. Nós devemos tomar cuidado
para que esse sentimento não seja esquecido em nós. Nós precisamos nos sentir responsáveis por aqueles que estão ao nosso lado como irmãos e, sobretudo, se estão passando por uma fase mais difícil. Fundamentos bíblicos não faltam para isso. Na lei já existia uma determinação que não se poderia exaurir todos os seus recursos apenas para si. Esse texto em Levítico capítulo 19, verso 9 a 10, fala acerca de como um israelita deveria administrar a sua vinha. Caso alguma coisa caísse das árvores ou daquilo que plantava, não deveria recolher, deveria ser deixado ali para que o pobre, o órfão, a viúva ou o estrangeiro pudessem passar e recolher. Então é um pecado quando nós usamos os nossos recursos apenas tendo em vista a nossa própria individualidade. Nós devemos ter esse texto como um princípio de coletividade e pensarmos qual percentual daquilo que ganhamos está sendo utilizado para ajudar o próximo. Um outro texto que também nos adverte é: Deus exige de nós uma consciência ativa de seu favor para nós através da consideração pelos outros, no caso, os estrangeiros que eram geralmente os menos favorecidos. O texto de Levítico 19, verso 34, é uma referência a Israel, que foi estrangeiro na terra do Egito e foi mantido lá como estrangeiro. E por causa dessa memória, os israelitas eram devedores a todos os estrangeiros com os quais poderia ali se relacionar. Portanto, Deus cobra de nós as memórias dos bons tempos, como o Senhor foi bondoso conosco em tempos de dificuldade, e nós, por isso, somos obrigados, no cultivo dessa memória, a sermos também bondosos e generosos com o próximo, quando passar por dificuldade, por tudo aquilo que o Senhor tem cuidado de nós. Dois textos que se levantam como testemunhas na nossa consciência para agirmos de maneira social. E, sobretudo, há também um episódio da vida de Jó. Você conhece Jó, um homem considerado justo, ajudou pobres, viúvas, órfãos e necessitados. Jó capítulo 31 é um atestado da sua integridade. E este segmento do verso 16 ao 23 contempla a maneira como ele via a ajuda aos necessitados como uma forma de temor a Deus. Por fim, um outro texto que nos recomenda: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Como permanece o amor de Deus se nós somos insensíveis para nos compadecer daqueles que passam por dificuldades? Seção de número 3. A seção de número 3 tem um outro tipo de enfoque. Aí está o texto em tela, e nós vamos perceber no decorrer desse texto que duas esferas serão tocadas. Iremos tratar em relação a algumas heresias e também, novamente, o tema de responsabilidade social, agora com outro tipo de enfoque. Então, vamos primeiramente selecionar a parte que trata das heresias. Esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância da sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer sentido. Afirmar uma ou outra coisa é ímpio e blasfemo. Então aqui há uma solicitação de engajamento contra a luta contra as heresias, acerca da luta contra as heresias. Fundamentos bíblicos não faltam, Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O que estava se combatendo por essas considerações? Primeiro, duas coisas, na verdade. Vamos, entre outras, está aqui selecionado duas heresias. A primeira delas é a união de essência. Sugere-se que a personalidade de um se funde na do outro, de maneira que Cristo e o crente não permaneçam como pessoas distintas. Houve até extremos como afirmações descabidas. Eu sou Cristo. Esse tipo de heresia orbitou a doutrina da união do crente com Cristo, ou seja, algumas pessoas que acreditam ou usam o seguinte argumento: já que estamos unidos com Cristo e Cristo é divino, então nós também somos divinos. Esse tipo de heresia circundou a igreja em alguns momentos históricos,
mas ela é rechaçada pelo próprio texto bíblico que nós vemos anteriormente, porque demonstra que Cristo é um ente diferente de nós. Ele é o cabeça do corpo, enquanto nós somos corpo. Então nós temos a nossa união com Cristo, mas preservada as nossas individualidades. Nós não vivemos uma mistura, uma comunicação sem fronteiras de natureza. Não, nós somos um ente, Jesus Cristo é um outro ente, nós estamos unidos através da representatividade que ele tem, que nós temos com ele, mas nós somos entes diferentes. Segundo a heresia, alguns chamam de união sacramental, que diz o seguinte: segundo esse conceito, os membros estão em Cristo apenas através dos sacramentos. Os sacramentos, na verdade, não efetuam união, eles a pressupõem. Que essa heresia que diz que nós unimos-nos com Cristo apenas e tão somente quando ocorre o exercício dos sacramentos. É uma heresia, porque não é bem isso. Os sacramentos, na verdade, eles não efetuam união, eles pressupõem. Nós já temos a nossa união com Cristo. Nós somos unidos com Cristo em todo o tempo. Em nenhum determinado momento da nossa vida, nenhum deles, nós estamos menos unidos com Cristo. Em todo momento nós estamos unidos com o Senhor. Essa união é declarada por Ele. Então os sacramentos já pressupõem uma união que nós temos com o nosso Senhor. E aí retoma novamente uma faceta da responsabilidade social, expressa aqui nessa ênfase aqui. A comunhão que os santos mantêm entre si não destrói nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens e possessões. Fundamentos bíblicos. Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, aceitaste no coração esse desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Esse é um texto que está em Atos capítulo 5, verso 4, que é a repreensão do apóstolo Pedro a Ananias, o episódio de Ananias e Safira, que venderam um terreno, afirmando e levaram o produto da venda, mas não na sua inteireza, uma parte dizendo que era inteireza. A questão que Pedro coloca, e é importante para nós nesse momento, é de que tudo aquilo já pertencia a eles não precisavam mentir. O pecado deles foi a mentira. Mas a questão que está se destacando é a questão de propriedade. Em nenhum momento o apóstolo Pedro fez a inferência de que aquilo era da igreja por direito. Ou seja, a igreja não tem como reclamar a posse das pessoas. Parece uma preocupação de somente importância, mas nós devemos lembrar que na época na Inglaterra a religião esteve vinculada ao grande patrimônio, a questão de terras. Era notório que a Igreja Católica possuía muitos territórios na ilha. E o que Henrique VIII fez? Ele, ao anunciar a Igreja Anglicana, a criação da Igreja Anglicana, ele tomou a propriedade da Igreja Católica na ilha da Inglaterra. Ou seja, isso foi um evento histórico, isso aconteceu. E nós devemos lembrar que a ideia da redação é deixar claro que cada homem livre é visto como responsável pelos seus próprios patrimônios e deve se sentir seguro nisso. Exclui-se aí qualquer sombra de possibilidade de que a nova fase da religião que eles estavam vivendo naquele momento, antes oficialmente anglicana e agora puritana, patrocinada pelo parlamento, ameaçasse a posse de qualquer título de religião. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que não deveria existir temor algum de que o parlamento, lembre-se que o parlamento estava em guerra com o rei Carlos I. É por isso que é chamado os irmãos a Westminster, é convocado a Assembleia de Westminster para construir os símbolos de fé, que são a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, para substituir os 39 artigos da Igreja Anglicana. O parlamento estava vencendo a guerra, que de fato venceu, e, sem sombra de dúvidas, isso não significaria que o patrimônio de outras pessoas estava em risco.
ou seja, existiam muitas pessoas que tinham interesses e talvez alguém pudesse ser temeroso. Então, uma das linhas de pensamento que na formação desse texto é que esse texto quer espantar qualquer tipo de especulação que vá nessa direção, ou seja, pelo fato da igreja agora da Inglaterra declarar-se puritana, não significaria que por causa dessa mudança a terra de alguma pessoa poderia estar sob ataque, de forma alguma. Todo o direito patrimonial seria preservado. Isso está registrado na Confissão de Fé de Westminster. Aplicações. Deus constitui a igreja como um número de eleitos para Cristo. Nas metáforas utilizadas sempre está presente a ideia de grupo, corpo, videira. O sentimento de pertencimento é estimulado em todas as epístolas paulinas. Guardemos-nos para que não esqueçamos isso. Portanto, meus irmãos e irmãs, em tempos como os nossos, devemos nos lembrar que nós, como corpo, somos igreja. Nós precisamos uns dos outros. O que eu acho que é um sentimento que se traduz bem pela frase seguinte: sozinho você até pode ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Isso é uma frase dita há pouco tempo atrás e aqui demonstra a superioridade da coletividade sobre a individualidade. Juntos nós vamos mais longe. Na verdade, ir rápido é uma ilusão. O individualismo não leva ninguém longe, porque o que Cristo fez foi tornar-nos participantes dele mesmo. Nós somos agora um povo, uma sociedade. Nós não oramos, Pai meu, mas nós oramos o Pai Nosso. Que Deus nos abençoe.